Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, eu e meu companheiro Nicolas Reis estamos recebendo nos nossos estúdios Pedro Moleri, o Pedrão da Celesc, fez 2.002 votos na última eleição com o Partido Liberal e vai participar da nova legislatura que toma posse a partir de 1º de janeiro. Olá, Nicolas, tudo bem? Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos espectadores. Muito feliz com esse nosso convidado, porque evidentemente que não sozinho, mas eu tenho certeza, alguns são incógnita, né? Eu acho que a eleição do Pedro empresta à cidade um nome que certamente fará diferença nos próximos 4 anos. Pedrão, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Jean, pelo convite. Nicolas, é um prazer poder estar aqui, falar um pouco dessa novidade, dessa nova legislatura que vai acontecer aí a partir do ano que vem, na qual eu vou fazer parte, né? As expectativas são grandes para esse momento que se aproxima. Pedro, a Celesc tem contribuído por muitos anos com grandes lideranças na história da nossa cidade. Na história recente, colocou na próxima legislatura pelo menos 3 vereadores originários da Celesc, né? Nós temos aí a Hilda Deola, temos o Maurílio Moraes e agora Pedro da Celesc. Nunca aconteceu com que eu me lembro assim com a Casan, com grandes... A Celesc, e aí, se nós for abrir o calendário mesmo, a cronologia, aí vamos ter a Milka Gazzaniga, vamos ter Nelinho, vamos ter Rogério Nassif Ribas. Quer dizer, a Celesc sempre foi um celeiro de grandes lideranças. Nós podemos dizer que essa experiência, essa convivência é um indicador de que a Celesc é uma empresa politicamente social na nossa cidade? Na minha opinião, Jean, isso é um indicador de que a Celesc é uma empresa que ela está presente em todos os lugares. Ela é uma empresa que ela conhece todas as dores da comunidade, porque muitas vezes a pessoa não tem luz na casa dela por um problema de registro lá no imóvel dela, por um problema da rua, por vários problemas, às vezes, de outros órgãos, né? Como prefeitura, como órgãos ambientais. Então, a gente acaba vivendo muito todos esses problemas de todo esse pessoal, acaba ajudando, a gente conhece muita gente, então a gente acaba ajudando e isso acaba dando uma visibilidade grande, sim. Eu acho que isso é o grande... E é um orgulho ter tanta gente passando pela Celesc e também pela Câmara de Vereadores? Eu acho que é um orgulho, tá? Eu acho que isso acaba demonstrando que a Celesc forma boas pessoas, pessoas preocupadas com a comunidade, pessoas que geralmente têm um treinamento diferente com gestão, então eu acho isso positivo, sim. Eu fiz questão de falar isso porque dentro da coerência daquilo que a gente sempre defende, do brasileiro começar a aprender e investir mais no que é sua propriedade. A Celesc é uma empresa genuinamente catarinense, né? E tem seus representantes interagindo com a comunidade de Itajaí e entregando aquilo que a sociedade é dona, é proprietária. Esse sentimento de propriedade é que a gente tem que fazer crescer, como é no americano, como é no europeu, quer dizer, aquela coisa de se sentir parte, né? A praça é sua, o banco da praça é seu, a lixeira é sua, o transformador no poste também é seu, quer dizer, são empresas públicas, são nossas e esse orgulho é sempre importante a gente alimentar, né? Nicolas. Então, ainda sobre a campanha, assim, uma coisa curiosa, nessa eleição eu não fiz a minha listinha dos eleitos não, porque eu estava com medo, estava tudo muito diferente, muito bagunçado, então eu não vou arriscar fazer muito palpite. Mas para quem me perguntava, eu sempre colocava o Pedro como um dos eleitos. Ele era um dos que... a minha lista era pequena, não tinha os 17, mas tinha alguns que eu tinha certeza, e um era ele. Por quê? Porque é uma campanha que... Tem campanhas que são feitas em 1 mês e meio, em 3 meses, em 1 ano, né? Mas para isso tu precisa ou ser muito conhecido, né? Tá na mídia e tal, ou ter muito dinheiro. Acontece também, né? E há outras que não, outras que são reflexos de um trabalho que foi feito durante muito tempo. E é o caso dele. São anos de Celesc, conversando com as pessoas, ajudando as pessoas, sem pretensão,
né? E a hora que for para colher esse resultado, a eleição colhe e tá aí. Então, eu queria falar um pouquinho da campanha, assim, Pedro. Eu já participei de 3 para vereador, tive sucesso nas 3, graças a Deus. O que tu achou legal na campanha? Porque a campanha é um momento bacana, eu sempre achei, né, de conversar com as pessoas. O que foi mais legal nessa campanha? O que foi diferente? O que te surpreendeu? Tu que nunca tinha disputado uma eleição? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência que é participar do processo político local. Tu, como já participasse de 3, tu sabes que as experiências elas sempre vão surgir, positivas e negativas, né? Eu nunca fui político e não foi por falta de convite. As pessoas me convidavam muito para ser candidato a vereador, mas eu nunca tive isso como uma vontade, né? E meu pai já foi vereador aqui em Itajaí, junto com o teu, eu acho. É possível, 92? 92, meu pai foi vereador em 92, junto com o pai do Nicolas, na época que o João Macanheira foi prefeito. Então, no sangue estava. A política sempre esteve presente na minha casa, sempre esteve presente na Celesc. Eu tenho 36 anos de Celesc e a Celesc também é uma empresa política. Um pouco diferente das outras demais, porque os cargos de gestores dentro da Celesc elas têm que ser exercidos por funcionários e não por pessoas de fora. Então isso acaba limitando um pouco. Mas foi assim, experiências de amigos. A minha campanha ela foi uma campanha muito orgânica, onde ela foi crescendo de amigo por amigo por amigo. Eu tinha amigos que diziam, poxa Pedro, eu fui pedir um voto por lá no cara lá, e aí ele disse que não ia poder votar no meu candidato porque ele já tinha um, e aí eu perguntava quem era, e tu eras o candidato dele. E eu não entendia como que o teu nome chegava lá, e eu tive vários relatos desses, de pessoas que foram pedir voto com meu nome. Não, o Pedrão já me ajudou uma vez aqui sem interesse. Então essa para mim assim foi o mais positivo. Quantidade de pessoas que eu via trabalhando para mim, Nicolas, que eu jamais imaginei que eu fosse ver na rua pedindo voto para alguém. Entendeu? Eu tenho amigos aí que me mostraram, tá aqui, eu fiz uma lista de transmissão para pedir voto para ti. E eu nunca vi aquela pessoa fazer campanha. Então ela se dedicou, eu tive pessoas realmente dedicadas. Essa foi uma das boas surpresas, né? Outra ótima surpresa que eu digo bastante foi a minha filha. Minha filha ela participou bastante da minha campanha e ela foi assim, nota 1000, teve um peso muito grande. Toda a equipe que esteve comigo também foi muito importante, foi a surpresa positiva. E teve aquelas negativas de pessoas que às vezes a gente acha que está com a gente desde o começo e aí quando tu vê não estão. Mas quando a gente entra para a política a gente sabe que isso vai acontecer. Então estava preparado, é isso. E agora vamos para 2025 aí com toda a força. Ô Pedro, apesar de eleito vereador, tu é um executivo, né? Sou. Dirigindo a Celesc, tu tem uma experiência grande nessa questão de gestão e nós estamos vivenciando um momento de disputa política no município, e a gente foi tema do último programa aqui, a questão do porto, né? A possibilidade da federalização do porto. E ontem o Partido Liberal fez uma manifestação na frente do porto, então a gente acompanhou. Do ponto de vista executivo, do ponto de vista de gestão, mesmo eu te atualizando com os dados de que o município de Itajaí hoje é a 13ª arrecadação do país, né, na frente de mais da metade das capitais brasileiras, né? E aí se consolidando com os números de 2023, fechando para 2024 o primeiro lugar em Santa Catarina em arrecadação. Quer dizer, é uma economia que continua crescendo, continua se expondo ao mercado de maneira positiva. Como que tu vê os impactos da possibilidade da federalização do porto? Porque se discutia, no final do governo Bolsonaro, uma privatização, né? uma concessão seguida de privatização, né? A iniciativa privada. Depois das eleições, houve um retrocesso nessa discussão e passou-se a discutir apenas a autoridade portuária, e o modelo meio que se construiu naquele ambiente confuso ali, de
fazer um edital horrível, como diz o Nicolas, e depois vir uma empresa comprar esse contrato. Tal. E está aí. Está alfandegada, mesmo com ressalva, mas está trabalhando. O trabalhador está recebendo carga, está trabalhando, está conseguindo botar o pão na mesa, né? A economia, até agora, não se viu, apesar das expectativas, ela não se viu instável ainda, quer dizer, não sofreu impacto. Como que tu vê, a partir de um passo do governo federal para federalização, o resultado disso na gestão que se inicia e no processo de movimento econômico que Itajaí passa a ter a partir do mês de janeiro? Eu vivo isso muito na Celesc. Tá? Não tem como a gente não, por essa experiência de executor que eu tenho da Celesc, então a gente acaba sempre fazendo essa comparação. Muito do que a gente precisa aqui na nossa região, a gente tem que pedir em Florianópolis. A gente tem que ir lá convencer as pessoas de Florianópolis de que há uma necessidade aqui. E isso eu vejo como um dos principais pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em federalização, né? Tudo vai depender de uma boa conversa, de um convencimento de pessoas que não vivem a nossa realidade. Por mais que pessoas da região sejam colocadas ali nos postos de gestor, de diretor, tu vai ter que convencer outras pessoas com realidades diferentes, e eu sei o quanto isso é difícil. Então isso para mim é um impacto grande. A gente tem aí todos os ativos do porto que também estão em Itajaí, como o Parque da Atalaia, como a própria sede, como todas as desapropriações que foram feitas. Isso tudo passa tudo para a mão do governo federal. E isso, para mim, tem um impacto grande na cidade, sim. Um impacto financeiro, um impacto de investimentos que a gente, às vezes, espera e vai precisar de decisões de pessoas que não têm uma história com a cidade. Então, isso me preocupa. A gente tem que fazer esse movimento, sim, de tentar reverter isso. A gente sabe que está difícil, a gente sabe que isso foi um passo que o governo federal, teoricamente, já deu, que a gente está tentando reverter, como disse o Fernando Pegorini ontem, tentando judicializar, se for o caso, tentando deixar isso não acontecer, não trazer esse prejuízo para a nossa cidade. Ô, Nicolas, falando em judicializar, tu tem novidades nesse sentido, né? Podia passar para nós? Podia? Não sei se podia. Não, tem segredo de justiça, não? Não tem segredo de justiça, está aberto, mas a gente fez com uma certa discrição, digamos assim, mas há uma entidade em Itajaí que tem prerrogativas de apresentação civil pública, então a mesma prerrogativa que tem o Ministério Público, por exemplo, e foi apresentada uma ação civil pública. Como é uma ação da comunidade, é evidente... Quando, Nicolas? Quando? 16 de dezembro. Hoje, então? Foi hoje? Hoje. Dia 16. Então, como nós não somos o município, e o município até agora não se mexeu nesse sentido, né? A gente espera que a partir do dia 1º de janeiro possa haver uma ação exatamente para tratar isso que o vereador Pedro acabou de colocar. As questões dos ativos que foram adquiridos pelo porto, mas numa gestão compartilhada com a cidade. Por exemplo... Não foi só o porto, tá, Nicolas? Sul Atlântico. Eu, por exemplo, participei da gestão. Sim. Aquele terreno na frente do porto, em si, onde era a Brahma, ali, onde era a antiga Hermes Macedo, o município adquiriu em 10 pagamentos, que era muito caro, mas adquiriu. Sim. Para, numa possível negociação com o CCP, por exemplo, para viabilizar o próprio centro de eventos. Porque a partir do momento que tu leva aquilo pro se o porto, por exemplo, utilizar para outro fim, inviabiliza o centro de evento, a gente tem que derrubar, não serve para mais nada. Só para... Não, exatamente. Esses ativos, eu entendo que o município tem que discutir eles depois, indenizar e tal. O que nós estamos pedindo é uma transição razoável. Quando o porto foi municipalizado em 1997, antes disso havia um convênio com a própria Codesp, que era quem administrava o porto, de municipalização daquela gestão. Então, houve um processo de transição de 2 anos, até que efetivamente fosse realizada a municipalização. Tem a questão dos funcionários, ninguém sabe quem paga eles a partir do dia 1º, se é a União, se é o município. Tem a questão desses ativos, tem a questão do alfandegamento dos berços 1 e 2, tem a questão da concorrência desleal, que eu acho que é o principal argumento, como é que você entrega a administração do porto para o teu principal concorrente, que é o de Santos. Então, isso tudo nós estamos discutindo na ação, para dizer, olha, União, você tem que vir apresentar um plano de transição para nós discutirmos esses pontos e, aos poucos, eventualmente, retomar a administração federal.
Porque, assim, Jean, o que nós temos até agora não é nada oficial. Não, mas Nós aí temos tu está dando como consolidada a federalização. Tu está pedindo uma transição. A gente está pedindo uma transição nessa ação. Dada como consolidada a federalização. Porque é o que uma entidade pode fazer. Porque, na verdade, tu tens um contrato que finda dia 31 de dezembro. Sim. Uma entidade local que representa a comunidade não tem como dizer, obrigar a União, e nem o Judiciário tem como obrigar a União a prorrogar esse contrato. Porém, ele precisa ser prorrogado por uma questão de razoabilidade, porque dia 1º, como que ficam as coisas? Como é que fica o trabalhador? Como é que fica toda a cadeia logística, o alfandegamento dos contratos são, se eu não me engano, são 2 operadores que estão operando no berço público. Então, como é que fica isso tudo, né? É isso que nós estamos questionando. Na tentativa, evidentemente, também de ganhar um prazo para que a gente possa continuar negociando com o governo federal uma eventual prorrogação por um prazo maior, né? É o que foi possível a essa entidade e a gente está muito na expectativa de que possa ter uma decisão favorável em breve para promover, repito, uma transição que resguarde todo esse ativo que a comunidade de Itajaí adquiriu e que não pode simplesmente passar do dia para a noite ao governo federal. Ô Pedro, a bancada do PL, que ficou bem expressiva do ponto de vista proporcional ali, de alguma forma já se reuniu, tem um posicionamento, pretende tomar alguma providência? Não, a gente vem conversando muito sobre esse assunto, né? Todos os vereadores do PL, nem só do PL, de toda a base do governo Robson hoje, vem trabalhando, vem correndo atrás, a gente vem tentando conversar com todas as entidades, que é mais ou menos o que o Nicolas disse, né? A gente tem algumas coisas que pode fazer, mas muito limitado, porque, teoricamente, isso é deles. Então, o desejo de não querer que isso aconteça tem que vir de lá para cá. A gente está numa tentativa de convencimento para ver se a gente consegue mudar a ideia, mas, né, o entendimento, o sim ou não, é deles. Então, a gente tem, sim, trabalhado bastante, tentando de toda forma não politizar para que não vire a direita contra a esquerda, porque isso eu vejo que não é ruim no momento, né? A gente tem que tentar unir todas as forças de Itajaí, sejam elas de qualquer cor partidária, para que a gente consiga, sim, manter o porto, autoridade portuária com o município municipalizado. Eu acho que o Pedro tem toda a razão. Eu não sabia que a gente ia antecipar tão rápido o tema Porto. Mas já que antecipamos, deixa eu dizer ao Décio de novo. Na semana passada eu olhei para a câmera e falei com o Décio. A família do Décio é toda de Itajaí. São pessoas da melhor qualidade. O pai dele era um ser humano, para mim, fora da curva. Assim, uma das pessoas mais doces que eu conheci eu na também, política. Né? A mãe dele hoje, né, sofre com mal de Alzheimer, mas é uma pessoa querida, os irmãos, sobrinhos, todos. E o Décio é daqui de Itajaí, ele nasceu ali no São João, aliás, muito próximo de onde eu também nasci. Décio, tu estavas dizendo que não tinhas nada a ver com o Porto. De repente aparece uma foto tua com o João Paulo. Tu és presidente do Sebrae, não tem nada a ver com o Ministério dos Portos, então, teoricamente, para mim, ainda não aconteceu nada. Não existe nada de oficial, existe boato e fotografia e dizer que vai ter conversa em Brasília. Usa a tua influência, meu amigo, para fazer o bem para a cidade de Itajaí. A comunidade de Itajaí inteira, incluso quem votou no Bolsonaro, incluso quem votou no Lula, todos queremos e achamos que é interessante que a autoridade pública fique com o município. Portanto, fundamental a delegação. A decisão não é tua, mas a influência é. Eu não tenho, o vereador Pedro não tem, sequer o prefeito Robson. A influência com o presidente da República, com o ministro dos Portos, é tua. E tu precisa atuar em favor de Itajaí. No mínimo, para uma transição razoável e para que o processo de concessão, esse de longo prazo, passe também pela opinião do prefeito eleito, da Câmara eleita, das entidades de classe, dos trabalhadores. A cidade está pedindo, a cidade está suplicando e aparentemente não está tendo respaldo nos teus ouvidos, na tua sensibilidade. Para pensar e joga junto com o Itajaí, porque nós vamos te agradecer ao final. Do contrário, nós teremos que te culpar. Ô Pedro, o governo federal fechou as portas para conversar ou não? Nós estamos tentando conversar. Hoje, quando a gente fala de governo federal aqui em Itajaí, ninguém é maior do que o Décio para conversar, né? Todas as conversas que deveriam se ter com o ministro, com o pessoal do Porto lá de Brasília, né, elas aconteceram, várias reuniões, se fez o que eles pediram, se transformou numa empresa pública, o Porto. Então os vereadores votaram por unanimidade em regime de urgência
para atender um desejo do Ministério dos Portos e não aconteceu. Então, o que a gente esperava com esse ato, que era um entendimento diferente, ele não aconteceu, e estamos nós aqui penando e fazendo voz ao Nicolas Décio. Tu és de Itajaí. Eu não tenho a menor dúvida que tu sabes da importância que esse porto tem para Itajaí. Vem com a gente, escuta o teu coração. O momento agora é da gente pensar na nossa cidade, aquela necessidade onde tu foi criado, onde tu teve uma história, tu tens uma história com Itajaí, tu não podes deixar o porto sair de Itajaí agora. E isso eu falo não só para ti, Décio, eu falo para todos aqueles que pensam que a federalização vai ser boa para o nosso município. Não vai. Vamos unirmos as nossas forças e tentar fazer isso não acontecer. É isso aí, Pedro. Desculpa a gente ter antecipado esse assunto, porque é um assunto que está mexendo com a sociedade, está mexendo com a ansiedade do itajaiense, né? E a gente tem que tratar, e é importante. E agora vamos colocar essa situação para todos. Nós temos agendados vários vereadores aqui, inclusive do Partido Liberal, que a gente abriu essa temporada com o Pedro aqui para ouvir os vereadores eleitos que vão assumir a partir de 1º de janeiro. Obviamente não vai dar tempo de ouvir todo mundo até 31 de dezembro, mas nós vamos continuar até ouvir todo mundo e aqueles que quiserem vir, obviamente, né? Mas vamos lá, Nicolas. Vamos lá, eu quero saber do Pedro o seguinte, ele, né, que estava no plano de governo deles. Na minha época eu chamava como o plano de governo era para o executivo, eu dizia que eu era, nas minhas campanhas, que eu era um vereador com plano de ação, eu apresentava um plano de ação. E quero saber quais são os projetos do Pedro, o que ele imagina que pode construir na Câmara como parlamentar, se ele pretende ficar na Câmara ou se ele vai ao Executivo, acho que essa é uma pergunta importante fazer para ele também. E se ficar no Legislativo, que tipo de projeto ele pretende apresentar e com quais vereadores ele pretende contar, enfim, como é que vai servir essa dinâmica? Eu tenho uma fonte muito boa que disse para mim que tu foi convidado para assumir o SEMAS. Fui sim. Por isso que eu lembrei de perguntar se ele ia ficar ou não. Não, o Robson e o Rubens me chamaram, sim. Eles veem em mim um bom nome para o SEMAS, até agradeço, né, o convite, mas eu acho que o momento não é para assumir o SEMAS. Eu fui eleito por 2.002 pessoas para ser vereador. Eu preciso dessa experiência, né, no Legislativo, eu preciso conhecer. Não aceitei, não quis ir para o SEMAS. Acho importante o nome para o SEMAS agora, porque eu estou participando da transição, eu estou vendo como que está o SEMAS, a gente está precisando muito, vai faltar água agora. Quando a gente fala isso, tem gente que acha que não vai faltar água, nós temos um problema sério, então tem muita coisa para fazer ali sim, precisa de pessoas que queiram mudar um pouco a gestão, principalmente do SEMAS. A gente vê que muito do que não acontece é por falta de gestão, então a gente tem bastante coisa para fazer lá no SEMAS. O SEMAS tem um corpo técnico muito grande, né, de funcionários efetivos, e a tua experiência seria primorosa nesse sentido, em função de que a Celesc também trabalha muita questão executiva com funcionários efetivos, concursados. É uma empresa basicamente também de engenharia, né, velho? Mas a Celesc ela é uma empresa pública muito diferente, com uma gestão muito diferente, com processos muito diferentes. E é um pouco disso, Jean, que eu quis trazer para a Câmara de Vereadores e para o município, né? A Celesc, por ser uma empresa que tu compra as ações dela na Bolsa de Valores, sim, então ela é uma empresa que ela tem que dar lucro, que a ação dela tem que valorizar, ela tem que ser uma empresa eficiente. E para ela ser uma empresa eficiente, ela investiu muito em gestão, ela investiu muito em processos. Então, quem entra na Celesc hoje achando que vai ver uma empresa pública, ela vê uma empresa privada. A gestão dela hoje é de empresa privada. Os meus gestores, eu escolho se ele não está atingindo as metas dele, se ele não está me satisfazendo como gestor, eu chamo ele, troco, coloco, abrimos um processo de seleção. Hoje a Celesc, ela escolhe os gestores delas por processo de seleção. Não é mais quem o Pedro quer ou não. Pode vir. Então, isso tudo
essa cultura diferente tornou a Celesc uma empresa muito eficiente, que dá lucro sempre. Então, é essa experiência que eu quis trazer. Quando tu me perguntas, Nicolas, quais são os meus programas, o que eu... eu não tenho muito... pessoas como a Hilda, por exemplo, que fala muito, né, com o pessoal de cultura, de arte, de música. Eu não tenho muito disso. A minha fala, a minha comunicação é com a cidade, é por conhecer as dores da cidade, por saber pontuar. Infraestrutura, claro, não tem como não ser infraestrutura, porque eu sou da área de infraestrutura, então isso é uma coisa que eu quero focar bastante, a questão da iluminação pública na nossa cidade. Nós temos um superávit aí mensal de 2,5 milhões, então dá para se pensar em alguma coisa. Eu tenho alguma coisa que quero apresentar para o Robson aí, então vai mais por essa linha. Converso, sim, eu sempre fui um cara que a Celesc me fez transitar muito bem com todos os partidos, com todos os vereadores, não só de Itajaí. A Celesc, ela é de Bombinhas a Barra Velha, então são 12 municípios, são 12 prefeitos, são 200 e poucos vereadores, que a gente acaba tendo contato sempre com essas pessoas. Então, eu transito muito bem aí por todos os partidos, converso com todo mundo. O Pedrão vem para a Câmara de Vereadores para trazer essa experiência de executivo, tentar mostrar para o Robson alguns caminhos para a Câmara de Vereadores. Quando apresentar projetos que condizem, né? Porque muitas vezes a gente vê projetos ali que, quando tu vais aplicar na realidade, são projetos que não fazem sentido. Então, não quero cometer esses erros, quero apresentar projetos aí que a gente tenha condição e que realmente tragam resultado para a comunidade. Então, é isso, é experiência, é muita vontade, me sinto muito preparado para assumir aí como vereador e fazer uma energia, quer dizer que fazer uma Itajaí com muito mais força, né? Mais energia por Itajaí. Eu quero dizer que sou testemunha do teu espírito de parceria, do teu espírito público com os municípios, da gestão que eu participei. A tua sala sempre esteve à disposição para fazer questões cruciais do município avançarem nesse sentido. Nicolas? Não, eu só queria dizer que eu gostei demais da resposta do Pedro, porque eu há muitos anos, Jean, eu defendo quase que isoladamente no Brasil o fim do termo vereador. Vereador é um termo exclusivo dos países de língua portuguesa que remete a uma ideia de zeladoria, porque na época do reinado o vereador era um sujeito nomeado pela corte para cuidar daquela localidade e tal. E no mundo inteiro, na maioria dos países, pelo menos do Ocidente democrático, o nome do vereador é conselheiro. É assim nos Estados Unidos, é assim nos principais países da Europa. E, na verdade, o arcabouço constitucional brasileiro, ele diz que o parlamento municipal é, na verdade, um conselho, que vai dizer sim ou não para aquilo que o executivo quer. Então, como o executivo precisa sempre, para atuar, de legislação autorizativa, o governo, 90%, sei lá, 95% dos projetos de lei que tramitam na Câmara são de origem do executivo por essa razão. Então, o vereador é um sujeito investido de autoridade pelo povo, ou vereadora, claro, que vai dizer, governo, você está certo, caminhe. Opa, governo, você está errado, por esse caminho você não vai, né? Então, é fundamental que as pessoas tenham essa concepção também do vereador, porque virou mania, virou moda, e na imprensa nacional e na nossa, fazer ranking de vereador por número de proposição. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, né? A qualidade parlamentar não pode se medir pela quantidade de projeto. Porque daí o que acontece? Para ir para o ranking, o cara fica lá inventando, copiando e colando projeto de outro município, apresentando projeto constitucional o tempo todo, e a comissão que se vira não tem responsabilidade sobre isso, o plenário sem falar que tranca a pauta, né? E tranca a pauta. Então, assim, ter essa concepção que o Pedro coloca, eu acho que é fundamental. E eu não tenho dúvida de que ele vai ser um grande vereador exatamente porque ele traz experiência e uma vontade de colaborar com o executivo. Agora, um conselho, Pedro, já fui vereador de oposição e de governo. Também não diga sim para tudo que o Robson mandar, não. Não, exatamente. Vai lá, só que também não faz publicamente. Pega o carro, estaciona na prefeitura, sobe no gabinete e diz assim, tá doido, prefeito? Isso aqui vai dar problema. E eu tenho certeza que ele vai te ouvir, porque o coração dele, a cabeça dele é uma cabeça preparada para o contraditório. E é fundamental que isso aconteça, que tu também saibas dizer os nãos, porque, afinal, vocês compõem um conselho de cidadãos que foram investidos nessa autoridade
para fazer isso. É Para dizer isso. sim, prefeito, não, prefeito. Exatamente. E eu já faço muito isso. Eu já digo muito sim e muito não para muito prefeito, muito vereador. Boa. Entendeu? Então isso já não me custa chamar. Quantos prefeitos eu já chamei na minha sala? Não vai por esse caminho, está errado. Então a gente tem sim alguns caminhos, bastante experiência com isso e eu tenho certeza que vem para ajudar aí. Ô Pedro, Coisa a boa. tua experiência também passou, provavelmente, às vezes até para fazer uma discussão na Assembleia Legislativa em relação ao orçamento e tudo mais para atender os interesses da tua gestão. E quando tu olha para a Câmara eleita, para a nominata eleita, já considerando aqueles que vão para o Executivo, que tu já sabe que vão, e os que vão ficar, tu vê, o que tu vê, assim, porque assim, aí eu vou falar por mim, porque eu sei, eu tenho 25 anos nessa vida, assim, a última legislatura foi uma legislatura muito difícil para se trabalhar, forma de pensar, forma de agir, nada republicana. Nós tivemos um retrocesso muito grande na relação executivo-legislativo na última legislatura, é uma opinião minha, e nunca escondi isso, inclusive do presidente, em conversas pessoais particulares. Eu sempre cobrei dele, porque ele era o mais antigo daquela turma ali, e o comportamento dele não estava condizente, coerente com a história dele, e muitas vezes eu cobrei dele pessoalmente, com todo o respeito que ele merece de mim. Agora, nós estamos vivendo um novo momento. Não sei se tu pode dar o spoiler, mas a gente está percebendo que existe um movimento muito forte aí para que o Pegorini acabe logo em êxito em ser o presidente da Câmara. Se nada acontecer de diferente, é o caminho que está se tomando. Qual a expectativa que tu tem desse grupo, dessa formação, que até onde eu sei, por uma ótima fonte, praticamente a base já está composta por 13 vereadores, né? Como que tu vê isso do ponto de vista do que aconteceu, do que vai acontecer? Qual a expectativa desse relacionamento com o novo governo executivo e uma nova legislatura com quase, não sei se chegou a 70% de renovação, mas foi por aí, né? Eu acho que sim, né? Foram 10 vereadores novos aí de 17. Então, É isso aí. Qual é a tua expectativa, Pedro? Primeiro, falar do Fernando Pegorini, tem todo o meu apoio, sim, se ele for realmente candidato, tem todo o meu apoio. Eu acho que o Fernando hoje é um cara que tem a experiência, reúne tudo que um bom presidente de Câmara de Vereador precisa, e eu acho que o Fernando é o nome ideal para ser o presidente agora. Então, ele já tem meu apoio, eu já conversei com ele, vamos tentar sim fazê-lo presidente da nossa Câmara. Nós temos realmente aí uns vereadores muito diferentes, acredito eu, daquilo que a gente tem até final do ano aí está acostumado. O Robson está correndo sozinho, tem 13 vereadores da base. Os outros 4 vereadores tenho certeza que, por bons projetos, não vão fazer uma oposição por fazer. Conheço eles, sei que eles estão imbuídos aí também das melhores vontades para Itajaí, então eu vejo que a gente vai fazer muito por Itajaí se todo mundo realmente tiver essa vontade, tá, Jean? A base hoje ela está bem montada, ela tá unânime, vamos assim dizer, nos pensamentos, nas ideias. O Robson vem conduzindo isso com muita maestria. O Rubens também, a gente vê que existe uma parceria entre aí o nosso comandante, que vai ser aí a partir de 2025. Então, eu tenho muito boas expectativas, tá? Até pelas conversas, até pelas pessoas que eu não conhecia, que eu estou conhecendo, né? A gente acaba conhecendo os vereadores mais de perto, quando começa a conversar, começa a entender um pouco mais, e a gente vê aí que as pessoas dentro, claro, dos seus perfis, né? São perfis diferentes, às vezes é um perfil que fala um pouco mais, outro que fala um pouco menos. É isso, né? A gente busca isso mesmo, porque se fosse para ser igual, eu acho que não faria sentido. Então, a gente tem sim uma boa Câmara de Vereador e que ela vai fazer muito por Itajaí aí a partir do ano que vem. O Pedro, eu queria tu também tem uma experiência política. O fato de nós termos, teoricamente, 13 vereadores na base,
um prefeito e um vice-prefeito eleito com uma certa reserva moral, né, dentro do contexto da construção com Ana Carolina, com o próprio Fernando Pegorini e tal, esse grupo com o próprio Nicolas, esse grupo que já vem lidando com a política há algum tempo de maneira republicana, dentro dos seus limites e tal, de cada um. Dentro desse conforto, considerando o movimento que o Partido dos Trabalhadores faz agora na questão do Porto, por exemplo, que é um eterno fator polarizador do Partido Liberal, e um candidato que está dentro de um partido que está construindo uma frente de resistência política de centro, junto até com o MDB e tal, que é o PSD, né, representado nesse momento ainda pós-eleitoral pelo Osmar Teixeira, que teve uma votação expressiva. E o segundo colocado da eleição, que é o que eu acho mais grave, que é o branco, nulo e abstenção. Quer dizer, eu tenho, somados ao voto de Osmar, somados ao voto de Chiodini, Carlos Chiodini do MDB, e somado branco, nulo e abstenções, nós temos uma isenção em relação ao próximo governo, que entra se sentindo confortável com 13 vereadores dos 17 na Câmara e uma certa reserva moral, mas que enfrenta uma sociedade que, de certa forma, o reprova num contexto geral. Qual é a análise de comportamento que tu faz daqui por diante? Para quê? Porque eu sempre digo que na política tem 3 tipos de gente. Aqui não é tu e não vai ser nunca, aqui não é tua, mas pode ser, né? E aqui é tua. Quer dizer, essa camada grossa e maioria, do ponto de vista totalitário, da maioria, que não é, mas pode ser, o que ela espera, já que ela não acreditou, né? Claro, temos fatores aí, tipo, R$3 uma multa, uma Heineken é 10, o cara fica na Praia Brava tomando a Heineken e não vai votar, né? Mas que a Praia Brava é bem mais legal de que ir para a fila da votação. Mas, considerando esses fatores, se fossem do ponto de vista pontual ou de posição social, sociopolítica, né? Como que ou se vocês já discutiram isso, como tem que ser o comportamento para conquistar essa outra margem? Porque ela também não teve representada na votação dos vereadores. Ela foi proporcional também. Então, assim, como conquistar essa fatia da sociedade? Lembrando que nós temos 10 famílias chegando por dia, em Itajaí, 8 mil pessoas chegando por ano, e que nós vamos ter, ao final do mandato do Robson, pelo menos 32 mil pessoas a mais em Itajaí. É muita gente, né? É muita gente. Cresce muito. A gente sabe que vai ter um ano aí, o primeiro ano de governo do Robson, difícil, até pela forma que a gente vem encontrando aí, né, na transição todas as secretarias. Então, a gente sabe que vai ser um ano difícil e que no 1º de janeiro o prefeito já vai ser cobrado por tudo aquilo que ele prometeu. O Robson, na campanha, ele, junto com a gente, né, candidatos a vereadores, nós rodamos aí todos os bairros, várias comunidades, escutando, querendo saber o que a comunidade esperava do novo prefeito, quais são as suas maiores dores. E a gente acabou vivendo muito isso tudo já. Saber o que se precisa fazer para que a população venha e comece a trabalhar junto com a gente já sabe. A gente precisa cuidar da infraestrutura da nossa cidade, a gente precisa cuidar da segurança da nossa cidade, a gente precisa preocupar da educação, saúde. Então, a população não quer nada demais. Ela não quer o túnel. É claro que a gente fala do túnel, ela não quer viaduto. Não, ela quer o básico. A gente precisa entregar o básico, um serviço bem feito. Eu acho que isso vai ser a primeira coisa, o grande desafio. Pegar essa experiência de executivo que eu tenho e estar lá cobrando dele para que isso aconteça. Porque isso, largar com essa grande vantagem, às vezes deixa a gente meio confortável,
Poxa, Isso que eu quis peraí, dizer. então nós temos que estar lá cobrando, não, peraí, vamos trabalhar, vamos fazer diferente, não estás cumprindo aquilo que tu falou, vamos para esse lado, por esse caminho aqui está errado. Então, usar dessa experiência, estar lá junto com todo mundo, fazendo acontecer, cobrando, fazendo com que os secretários se conversem. Eu acho que isso foi uma grande falha que esse governo teve, né? Os secretários não se conversavam, não tinham um chefe. Tinha um prefeito, mas não tinha o chefe, que chamava, que batia na mesa. Então, eu acho que esse é o grande desafio dele, ter o secretariado sempre junto com ele, fazer reuniões, colocar metas. A gente tem que ter metas. Isso é uma das coisas que a Celesc me ensinou. Lá a gente trabalha tudo por meta. Um consumidor, quando entra no meu atendimento, ele tem uma meta de ser atendido em 10 minutos. Ele tem que sentar, ficar esperando. É claro que agora a gente não está conseguindo isso, porque a gente mudou todo lá o nosso sistema, então não está um caos a Celesc nisso aí, mas com inserir metas dele para os secretários, dos secretários para os seus diretores, dos seus diretores para os seus gerentes. Então isso vai ajudar, sim, muito a fazer com que a prefeitura trabalhe de uma forma diferente, entregue tudo aquilo que o prefeito prometeu e a comunidade, o resultado não pode ser diferente do que querer sempre o nosso prefeito lá. Achei muito legal e quero pegar esses ganchos de até agora, do porto, da infraestrutura que o Pedrão citou bastante. Itajaí, a gente fala em diversificação da atividade econômica. Em alguma medida, a nossa atividade econômica já é diversificada. A gente tem plantas de construção naval mega importantes, né, estaleiros em geral. A indústria metal-mecânica sempre foi forte na cidade, segue sendo. Nós temos a planta da WEG, que pode, inclusive, se expandir, há conversas nesse sentido. Mas, a par disso, do que a gente já consolidou, existe também um movimento, não são só as 8 mil pessoas que chegam por ano, que o Jean coloca, são várias empresas que chegam por ano também. E nós precisamos consolidar um ambiente de negócio favorável para a gente atrair exatamente essas empresas e, sobretudo, empresas que tenham capacidade de pagar bons salários e, portanto, fazer com que a nossa gente viva melhor. E, para isso, concordo absolutamente, cuidado básico primeiro, até porque a primeira crise no básico que bater na prefeitura, bota todo mundo pé no chão, tá, Jean? Sai todo mundo do pedestal e, opa, peraí, agora vamos ter que resolver, né? Mas existem desafios de infraestrutura, na minha opinião, que são gigantes e que são determinantes exatamente da gente conseguir atrair esse tipo de investimento e não ficar tão dependente do porto. E aí tu tem uma cidade que tem 2 trevos como estão, de que só faz sinaleira e rótula, né? Não está na hora de botar elevado, não está na hora de botar viaduto, né? Eu queria contar contigo e saber a tua opinião. Assim, quando eu for licitar uma obra, licita uma obra decente, uma obra grande, que transforme a realidade daquele local, que desafogue o trânsito, que suprima gargalos. Itajaí está muito grande e, ao mesmo tempo, com um pensamento muito provinciano. Exatamente. Essa é uma das razões pelas quais eu acredito em ti, que te colocava como um vereador importante de ser eleito. O que tu pensa sobre isso? O que tu acha que é possível fazer? Não, eu acho que tem bastante coisa para fazer, né, Nicolas? Não tem como não. Planejar, eu acho que planejamento é o que falta para a nossa cidade. É claro que a gente tem viadutos ali, como na esquina ali da Univale, se precisa muito do viaduto ali onde era a rótula do Vanoli, que agora tem sinaleiro. Eu também acredito muito num viaduto ali. É claro que a gente precisa dar infraestrutura, principalmente agora que mudou o plano diretor da cidade. O nosso interior aí vai crescer muito. Então, até por parte da infraestrutura elétrica disso, a gente já está pensando nisso, né? Em ampliar as nossas, tanto é que a nossa subestação de Salceiros, ela sofreu uma grande ampliação ali, o que vai dar um potencial de crescimento grande para a região, já se foi pensado nisso. Então a infraestrutura ela é fundamental, água, luz, telefonia, a gente reclama muito aí a questão de fiação, mas a tecnologia cresce numa velocidade hoje que um cabo que é instalado hoje, amanhã ele já se torna obsoleto, depois se instala hoje, isso se acaba se tornando uma grande luta nossa. Então a gente tem sim muita obra estruturante para fazer, principalmente dentro da prefeitura, não só obras estruturantes, mas na facilidade para a empresa vir para Itajaí. Hoje é uma dificuldade tu abrir uma empresa, demora, então a gente tem que tentar fazer isso também, diminuir esse tempo, facilitar para que os investidores venham, para que a gente tenha
aí uma cidade cada vez mais pujante. Exemplo disso é essa reforma tributária, né, que a gente está sujeito aí até 2029, perder aí muita gente, porque não vai fazer mais sentido ficar aqui se essa reforma for vai acontecer. Então a gente tem sim que trazer, investir muito em turismo. O turismo é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer em Itajaí. A gente ainda não conseguiu atrair o turista como algumas cidades vizinhas nossas fazem isso. Então a gente tem sim, eu acredito, e vou ser parceiro sim, sempre que tiver alguma obra nesse sentido, alguma ação no sentido de que a gente melhore isso. Eu sempre E fiz ensina eles, discussões... Jean, não só, e ensina eles, Pedro, a colocar a fiação subterrânea, por favor. Ensina essa gente a fazer isso. Mas, ô Nicolas, assim, ó, é complicado a gente falar sobre fiação subterrânea, porque a fiação subterrânea ela é o desejo de todo mundo, principalmente meu. Porque a fiação que está embaixo da terra não tem vento, não tem chuva, não tem vegetação, não tem batida de carro, não tem nada. Entendeu? Então eu vou diminuir, a gente mede a qualidade do nosso serviço pelo DEC e pelo FEC. O DEC é a duração que o consumidor fica sem energia e o FEC é a frequência que ele fica sem energia. Então o meu DEC e FEC ia lá para o chão e a gente é o nosso sonho. Mas só que é muito caro hoje. É muito caro e a ANEEL não nos reembolsa isso. Então isso acaba não entrando no valor lá quando a gente... Porque o reajuste da fatura de energia elétrica ele acontece de 5 em 5 anos. Hoje, o ano passado aconteceu um reajuste, aí depois teve um aumento real, e depois reajuste, 4 anos de reajuste, e no 5º ano é um ciclo, tem um aumento baseado nos investimentos que a gente fez na rede. Todo investimento que se faz com rede subterrânea, a ANEEL não reembolsa. Então não vem para a nossa fatura. E por ser 6, 7, 8 vezes mais caro, não compensa. Tanto um exemplo disso é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú está fazendo aquela revitalização lá da praia. No começo ia ser tudo subterrâneo. Chamaram a Celeste para conversar, isso, aquilo. Quando viram o tamanho da coisa, desistiram. A obra de transformar toda a rede da Atlântida em subterrânea vai sair mais caro do que toda a revitalização. Aconteceu em Itajaí, se eu não me engano, com a Marcos Conder e com a Tijucas também. A Marcos Conder ia custar 32 milhões fazer isso. Tiraram da licitação. Tijucas também. A Rua Tijucas também. Mas eu acho que a Rua Tijucas eles não vão manter. Eu não sei se eles não iam manter a Rua Tijucas. Estava no Fomplata, eu não vi mais. Então... Até por causa da fotografia da matriz. Exatamente. Se tu pegar do começo da Tijucas, ela fica completamente coberta. Exatamente. Então, essa é uma obra de infraestrutura que é o sonho de todo mundo, mas que é a mais difícil de acontecer. Nem na Ercílio Luz conseguiram fazer. A Ercílio Luz, ela é subterrânea. Mas foi um subterrâneo que a gente já fez aí há 15 anos atrás. Aliás, muito diferente do que se tem hoje. Né? Pedro, pela 15ª vez eu vou falar aqui para todas as entidades comerciantes de Itajaí. Pelo amor de Deus. A fortuna que é gasto nessa Ercílio Luz de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, e vocês não foram capazes de fazer horário de shopping ainda. Quando é que vocês vão aprender que a Ercílio Luz vai ser o centro da nossa cidade quando fizer o horário de shopping? Esse horário de abrir de manhã, fechar meio-dia, abrir 2 horas da tarde, fechar à noite, não adianta. A Ercílio Luz é para ser o centro de convivência da cidade. Vocês já foram domingo ali na Praça Genésio Miranda Lins? Ver a quantidade de pessoas que tem ali que não dá nem para entrar? É assim que tem que ser Ercílio Luz. Com o comércio aberto, funcionando, com um acordo entre trabalhadores e comerciantes, para fazer da Ercílio Luz o brilho. Poxa, eu ia para Ercílio Luz assistir parada da Hermes Macedo quando eu era criança, porque eu morava na Manuel Veragação, ali na Rua da Farmácia Catarinense. Nós saíamos com meus pais, nós ia ver, pô, tinha desfile, voltou até agora. Então, mas era uma coisa de convivência, tinha lanchonete, tinha bar, tinha restaurante. Falta né? isso, falta uma praça de alimentação, né? Meu pai foi presidente do CDL em Itajaí, e a gente, essa luta do comerciante, eu não sei por que, poxa, a gente agora que ganhou a idadezinha, viaja por vários lugares do mundo, e inclusive no Brasil, e vê que isso é uma tendência. Quer dizer, todo lugar que tu vai para a Argentina, tu vai para o Uruguai, tu vai para o Chile, tu vai para Nova York, o comércio abre às 10 horas, fecha às 11 da noite. E a população está toda no comércio, passeando, tomando um chopp, tomando um sorvete, levando as crianças. Eu não sei porque que a Ercílio Luz
Se reforma, se reforma, se reforma, se enterra dinheiro, se enterra dinheiro. E os comerciantes não acordam para isso. Não sei qual é a resistência, qual é... Então, se tem alguém atrapalhando, vamos colocar na mesa. É o sindicato comerciário que não quer? É o quê? Vamos conversar. Agora, do jeito que está, o fundo público investindo, não funciona nada. O shopping vai lá, se levanta sozinho, dinheiro privado, vai funcionar, e nós enterrando dinheiro público toda a vida nesse luz, ninguém se levanta. Não sei por quê. Qual é o problema? Eu sou da época que eu ficava sentado lá no Muro do Guarani, Eu também. entendeu? E aquilo era o que se tinha na cidade de mais movimentado, era Ercílio Luz. E hoje, mas eu acho que passa muito isso, Jean. Eu acho que falta atrativo hoje na Ercílio Luz. Hoje, se tu for na Ercílio Luz, tu querer um restaurante, tu não tem. Tu querer um barzinho, tu não tem. Então, eu acho que falta um pouco disso na Ercílio Luz, para que a gente consiga trazer mais pessoas. Mas, Hoje, Pedro, tu vai para Ercílio Luz só para comprar. Mas a régua está de cabeça para baixo. O atrativo ele vai acontecer a partir do momento que tu fomentar. Se o comércio aberto até 10 horas da noite, começa a chamar atenção. Pode ser. Né? A minha mulher vai ali comprar um negócio, eu vou sentar no barzinho da frente, vou tomar um choppzinho, vou esperar ela vir com a criança, tomar um... A coisa acontece a partir do momento que tu entrega. Não dá para esperar que alguém vai cair do céu ali, vai botar um monte de restaurante ali, porque não compensa. Não vai. A hora que compensar, por que os caras vendem as praças de alimentação, os locais de bares e restaurantes no shopping? Porque as lojas estão atraindo os clientes. Isso é interessante para eles. É isso que esse Luz tem que pensar. E olha, o meu pai foi presidente do CDL, eu acho que antes de 2000, antes até, sabe? O meu pai já falava isso para ninguém. E aquilo... E aí depois que eu entrei para a vida pública, eu já estou 25 anos na vida pública, volta e meia aparecia esse Luz na agenda. Sério, Mas de novo dinheiro para esse Luz? Fecha meio-dia, pô. Abre 2 horas, fecha 6 horas, ninguém vai para lá. O cara vai lá pagar hoje um carnê. Quer dizer, investindo no negócio. Se tu quer saber, Pedro, no primeiro, no segundo andar ali, tem um monte de gente morando em salas comerciais, viraram kitnet porque ninguém tem interesse comercial nesse Luz. Quer dizer, aqueles casarões históricos, aquilo tudo que tu podia ter 3 andares ali, uma pizzaria, uma choperia, até uma gafieira, como tem no Rio, naqueles... Não tem. Não tem. Quer dizer, o horário da Ercílio Luz e a cabeça dos comerciantes sempre foi um grande problema. É verdade. É uma pena, tá? Porque eu tive... Quanto que nós gastamos agora nesse Luz de novo, Pedro? Ah, nessa revitalização? Vai lá ver. Vai agora, Natal, tal, vai fechar 10 horas e tal. Aí vai os food truck para lá, porque... Agora, uma estrutura de convivência nessas noites de verão, porque nós temos um clima ameno, gostoso, tanto inverno quanto verão, nós temos um clima estável, quer dizer, esse Luz podia ser um centro de convivência de Itajaí, maravilhoso, integrado com o shopping, que está uma quadra, entendeu? Não, mas ninguém pensa, ninguém... não, o poder público tem que pagar, tem que ir lá pintar, tem que ir lá trocar o poste, tem que ir lá trocar a fiação, tem que ir lá trocar o esgoto. Nós fomos lá agora no esgoto, tinha aquelas coisas que era de ferro ainda, aqueles tubos antigos. Quer dizer, mais uma vez revitalizada, a Praça do Marco Zero, mais uma vez revitalizada, para nada. 6 horas da tarde não tem ninguém. Vai ser uma coisa. No meu primeiro mandato eu fiz por indicação, mas eu lembro que eu estudei pra caramba, eu fui a Gramado, tudo. Eu fiz um projeto de rua coberta para Ercílio Luz. Uhum. E a exemplo do que é Gramado, mas maior. E a ideia era licitar os espaços centrais para cafeteria, choperia e tal. Então tu licitava aquela parte central, né? E andou pra caramba, né? Porque o presidente do CDL, não lembro se era o Beto, acho que era o Beto. E... da Georama, né? Beto Graff. E, andou, todo mundo curtiu e tal, e no fim esbarrou no patrimônio histórico que dizia que não poderia cobrir porque ali tem prédios tombados ou semi-tombados, não sei o quê. O que eu que sou um defensor do patrimônio histórico, considero uma grande bobagem, porque se tu larga aí que o patrimônio se deteriora. Agora, se tu traz uma ideia de cuidar, né? Acho que é um negócio para a gente rever, de repente. É verdade. É uma ideia Eu gostei da ideia. Mais uma coisa, até para completar a minha fala, e aí eu vou abrir para tu. Outra briga que eu tive nos últimos 5 anos, tem coisa que a gente não consegue avançar, né? Tem coisa que a gente consegue bastante, mas tem coisa que parece que, não sei, tem umas coisas que seguram, assim, tem umas âncoras muito antigas, enterradas, que é a questão da construção da estrutura de atendimento à população. Falo, escola, posto de saúde e outras estruturas. O que acontece? Hoje, uma sala de aula, os caras estão levando 1 ano para fazer. A engenharia que Itajaí usa
para a estrutura de atendimento do cidadão, extremamente arcaica. Não sei se para atender empreiteirinho que só sabe assentar tijolo, não sei o que é. Eu só sei que hoje, se tu olhar para um Tarcísio de Freitas, por exemplo, o cara levantou a escola 4 meses, 5 meses, monta, põe para funcionar, porque as pessoas às vezes olham assim o pré-moldado, né, como uma coisa ruim, feia. Não, a arquitetura hoje é toda feita pré-moldada. Com certeza. Eu fiquei 9 dias nos Estados Unidos agora, e fui no World Trade Center, que é uma das obras mais lindas arquitetônicas do mundo, feita toda de pré-moldado. Então, quer dizer, existe arquitetura hoje para fazer uma boa escola, uma escola eficiente, né, do ponto de vista da usabilidade dos alunos, do atendimento aos pais, aos professores e tudo mais, que dá para levantar em 4, 5 meses. E isso porque ainda nós temos problemas hidráulicos, elétricos e tal, é uma coisa que demora um pouco mais. Mas do ponto de vista de estrutura, é um absurdo tu levar 4, 5 anos para fazer uma escola, sabe? Enquanto isso, nós estamos tendo que comprar vaga em creche particular que não é paga pelo Fundeb, o ordinário está consumindo dinheiro do ordinário do município. Quer dizer, a educação, o Ministério da Educação não paga aquilo que está sendo feito ali. Uhum. E a gente está regredindo do ponto de vista. O objetivo do planejamento estratégico macro escondido em algum lugar é de privatizar toda a educação e toda a saúde? Não sei. Como fizeram os bancos com as suas agências? Não sei. Agora, que é um absurdo hoje, com todo o recurso que se tem, tu não conseguir um termo de referência, um plano de referência para tu fazer uma escola pré-moldada, mesmo com todos os avanços arquitetônicos que nós temos, é um absurdo. Então esse é um ponto que eu gostaria de também te sugerir que mantivesse essa discussão. Porque a gente precisa avançar no número de vagas. Aquilo que a gente falou aqui, 10 famílias chegando por dia, Itajaí. Essas crianças têm que estudar, né? Essas pessoas precisam de saúde, essas pessoas precisam de ônibus, essas pessoas precisam... Então, assim, esses espaços, quanto mais tempo a gente ganhar, mais barato ele fica e mais eficiente fica a cidade para atender a demanda. Né? Não só isso, né, Jean? A gente também tem que melhorar muito os espaços que a gente tem hoje aí. Uma das dores que eu discuto muito lá na Celesc é a questão das escolas aí com problema de fiação, não conseguindo instalar um ar-condicionado porque o fio é muito fino, e aí a escola não consegue botar o ar-condicionado, fica o aluno lá. Então, além de mais vagas, qualidade, né? Uma sala de aula com qualidade, uma escola com qualidade para esses alunos. O poder público, eu vivo muito isso, tem uma dificuldade muito grande em fazer obras rapidamente. A Celesc, por mais que os seus processos sejam bem feitos, eu comecei uma reforma lá que a previsão era 9 meses, ela demorou 2 anos e meio para acabar. E isso porque o Pedro, chato, estava lá batendo, cobrando, querendo. Mas só que a lei da licitação hoje, ela mais atrapalha do que ela ajuda. Certo? Tu consegue fazer obras, se não fosse a lei da licitação, mais baratas até do que uma própria licitação. Um metro quadrado lá de uma calçada custa R$100, um exemplo lá para te fazer uma licitação, e se tu for contratar um cara, ele faz uma calçada com mais qualidade e tudo por 50. Então, isso acaba, assim, gerando uma grande dificuldade em tu conseguir fazer obras rapidamente. Mas elas são possíveis, sim, e principalmente as pré-moldadas. Eu tenho um amigo empresário que trabalha com concreto e ele está começando a fazer projetos de casas pré-moldadas de 60 metros quadrados, de 50 metros quadrados, casas que, se tu quiseres levantar rapidamente para acomodar várias pessoas, para que essas famílias que a gente tem em Itajaí hoje, que não tem casa, que a gente sabe que é um grande problema de Itajaí, que é moradia, um aluguel caro, a gente consegue fazer rapidamente. Então isso precisa de boas pessoas com boas intenções e que queiram fazer isso acontecer rapidamente. Então condições tem, por mais que a licitação acabe deixando uma obra lenta, infelizmente, a gente consegue, sim, fazer mais rápido do que a gente vê. E a gente está precisando, sim, de escolas, a gente está precisando aí de unidades de saúde em alguns locais também. Então, a gente tem alguns desafios. Temos vários aí ativos da prefeitura que podem ser usados, terrenos que a gente consegue usar para fazer essas melhorias,
mas aí acaba esbarrando nisso que tu falou, nessa burocracia, nessa boa vontade, às vezes, que o gestor precisa ter para fazer acontecer, porque dinheiro tem. 3 bilhões e 200 aí para 2025, não faz porque não quer. Não faz ou porque não vai fazer uma boa gestão, ou porque não soube usar o dinheiro, mas tem dinheiro para fazer sim, gente. A gente hoje é o maior município arrecadador do estado. Então a gente tem que ter aqui a melhor saúde, a gente tem que ter a melhor educação, melhor segurança, melhor infraestrutura. No nosso município, em questão territorial, não é tão grande assim para o dinheiro que ele arrecada. Então a gente tem desafios, tem muita coisa para construir, para absorver toda essa demanda que essas famílias que chegam para Itajaí precisam para ser bem atendidas. Nicolau. É isso, né, Jean? Estamos chegando ao fim. Papo super legal. Primeiro de muitos, eu tenho certeza. Temos 4 anos aí de legislatura. E gostei muito da conversa com o Pedro, a conversa de alguém que já chega preparado, né? Alguns ainda vão precisar aprender um pouquinho, faz parte também. Pode começar assistindo a aula que o Pedro deu aqui hoje. E estou muito satisfeito com as respostas, com o nível do parlamentar que a gente vai ter lá. Não é muito difícil ser bom parlamentar nessa legislatura, não, tá, Pedro? Porque a última jogou o nível lá para baixo, então é só não errar muito. Mas quanto mais tu acertar, Nicolas gosta de arrumar confusão. Gosta. Tô vendo. Tu mais vai levantando a régua. E nós merecemos uma legislatura, né, uma Câmara de Vereadores com a régua lá em cima, nos colocando, ou atuando no tamanho do nosso tamanho, né? E parabéns pela eleição mais uma vez, já fiz pessoalmente. A quem não conhece, né, tá aí o vereador Pedro, acompanho, tenho certeza, porque ele é um homem democrático. O gabinete dele, como está na Celesc, o escritório, o gabinete da Câmara vai estar aberto também para a comunidade procurá-lo. E obrigado, Pedrão, por ter atendido o nosso convite. Vai continuar, Pedro, na Celesc também? Vou continuar. É ali onde eu exerço assim, todo o meu conhecimento adquirido, onde eu posso colaborar também bastante aí com toda a região, então eu continuo na Celesc. Quer se despedir do nosso povo aí? Quero agradecer ao Nicolas e ao Jean pelo convite, e agradecer a você aí que vai estar nos ouvindo, me colocar à sua disposição, o Gabinete 207 vai estar lá a partir do dia 1º de janeiro à sua disposição, nos visite, me siga na rede social, Pedrão, @PedrãoMoleri. Você vai me conhecer um pouco mais, vai ter acesso também ali à minha equipe que vai estar à sua disposição para lhe atender, às vezes alguma dificuldade, alguma ajuda que a gente possa ter, procure o Pedrão. Tenho certeza que vocês vão ter aqui um vereador que quer o melhor para você, quer o melhor para Itajaí, vai trabalhar para isso, vai cobrar do Robson, vai cobrar do executivo um bom trabalho, bons contratos, boas licitações. Sou pregoeiro, eu tenho um conhecimento em licitação, então tenho certeza que vocês vão ter ali um cara que vai fiscalizar e que vai fazer com que os contratos que a gente tem aí sejam bem fiscalizados e sejam os seus objetos, principalmente, bem descritos para que a gente faça boas licitações. Então, contem com o Pedrão. Legal. Eu queria agradecer, antes de agradecer o Pedro, agradecer meu querido amigo Amauri Moraes dos Santos, que me mandou um livro de presente. Muito obrigado, será lido, será interpretado e tenho certeza que você mandou com muito carinho para que eu faça ótimas reflexões. Pedro, muito obrigado, então. Obrigado, Nicolas, pela presença e em breve teremos novidades. Essa semana pretendemos fazer 2 programas por semana, né? O próximo agendado é o vereador, se eu não me engano, é Beto Cunha, né? Isso. Na quarta. O próximo programa é com o vereador reeleito Beto Cunha, que agora é do Republicanos, é isso, né? Muito obrigado e até o próximo programa.